dia, turma do quarto ano! Mais uma semana está se iniciando e nós estamos aqui novamente, graças a Deus, não é? Que bom ter você aí comigo, que bom ter você aí comigo e não esqueça disso, tá bom? Quero agradecer aqui a Deus por você, por mim, pela sua família, pela minha família, pelo mundo inteiro, né? Que Deus possa vir proteger o mundo inteiro diante de tanta coisa triste, não é, que está acontecendo, tanta situação desagradável que acontece no mundo inteiro. A gente coloca assim cada dia mais as nossas vidas na mão do Senhor, né? Na mão de Deus, para que Ele possa interceder por cada um de nós, cada dia mais, porque isso é preciso, isso é muito importante, isso é muito importante, agradecer a Deus por tudo, não é? Então, nesta manhã que se inicia, neste dia que se inicia, não é? Mais uma semana que Deus nos concedeu, nós vamos assim hoje iniciar, não é? Vamos iniciar a nossa semana pedindo a Deus que se faça cada vez mais presente no meio de nós, tá bom? Então você pede assim, você coloca a sua mãozinha no seu coração e você pede junto comigo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que nossa manhã seja abençoada cada vez mais, tá bom? Então, vamos iniciar assim, nossos estudos, nossa aula de gramática, não é? Que a gente precisa estudar, a gente precisa fazer as tarefas. Parabéns, 10 para vocês que estão mandando as tarefas para mim. O papai e para a mamãe também está ganhando 10, viu? Para os responsáveis também estão ganhando 10, porque estão colaborando, né, com os estudos do filhinho, mandando a tarefa para a professora, tá certo? Então, ó, 10 para a família, tá certo? Continue assim, tá bom? Olha só, nós vamos começar hoje fazendo a nossa correção da nossa atividade anterior, que foi sobre o quê? Artigos. Vocês lembram ainda sobre a questão dos artigos? A professora não lembra mais. Já está com uma semana, não me lembro mais do que é artigo, pois você não pode esquecer. Não pode, tá certo? Vamos ver o artigo, né? Eu disse para vocês que o artigo poderia ser de dois tipos: definidos e indefinidos, não é? Definido e indefinido. O artigo definido é aquele que determina, né, o substantivo certo, aquele que você sabe de que você está falando. E o indefinido, ele já diz, indefinido é indeterminado, você não sabe ao certo de que você está falando, tá bom? A gente viu que os artigos podem ser definidos, o, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns e umas, não foi? Foi. Então agora vamos para a correção, certo? Vamos lá. Desculpa. Então vamos lá para a nossa correção. Ó, página 124. Acompanha aí comigo, não pode deixar de acompanhar comigo. Vamos lá. Diz o seguinte, na página 124. Eu vi uma abelha no nariz da vovó. A abelha olhou, não picou, pois teve dó. Olha só. Leia e complete. Então nós temos aí a abelha, o nariz. Antes de vovós, você vai colocar o quê? As vovós. As vovós. Depois, narizes. Os narizes. Os narizes. Certo? Agora você vai lá para outra coluna do outro lado. Uma abelha, um nariz, porque você vai completar com artigo indefinido. Uma abelha, um nariz, umas vovós. E narizes, uns narizes. Pronto, você tem que completar com
artigo definido e indefinido, certo? Não esqueça disso. Na 125, nós temos aí um diálogo, né? Um diálogo que está acontecendo entre o garçom e o cliente. Vamos ver o que eles estão conversando. Diz assim, ó, chame o garçom da mesa 12, por favor. O Guto, chame um garçom, por favor. Um garçom? Qual? A. Complete com o artigo destacado no primeiro quadrinho. Primeiro quadrinho com o artigo destacado? O. Aí você vai colocar o O, né? O garçom. Sabe quem é o garçom? Sim. Escreve o nome dele. Guto. Então você vai lá na letra A. Você vai completar no primeiro tracinho O. Depois sim. E depois Guto. Você coloca o nome do Guto. Na letra B, você vai completar com, no segundo quadrinho, o artigo destacado, então você coloca Sabe quem é o garçom? Não. Sabe o nome dele? Também não. Certo? Desse jeito que você coloca, tá bom? A segunda questão, letra A e B. Na letra C, o artigo destacado precede o substantivo, determinando quem é do primeiro quadrinho ou do segundo quadrinho. Qual é desses quadrinhos aí que o artigo está determinando o substantivo? A gente sabe ao certo quem é, primeiro ou segundo? Primeiro quadrinho, que a gente sabe que ele pergunta, né? Que ele chama aí o garçom, nome dele, o Guto. Então você sabe quem é, tá bom? Muito bem. Nós vamos agora para a página 126. Bom, na página 126, nós temos aí um texto, né? Que diz o seguinte, ó. O quarto estava escuro, escuro de arrepiar. Os livros, as bonecas e todos os outros brinquedos tinham virado breu. Era um pretume só. Apesar do medo, Gabi estava cada vez mais fascinada. Esticou os braços para a frente e foi andando com cuidado. Tropeçou em um brinquedo no meio do caminho, mas endireitou o passo e não caiu. Tateando a cama, caminhou ao lado dela até alcançar a janela. Empurrou a janela com força, expulsando de uma vez por todas o medo. A claridade foi tanta que por alguns segundos ela não enxergou nada. Certo? Esse daí foi o textozinho da primeira questão da página 126. O que é que vai pedir? O que é que está pedindo aí no primeiro tracinho que tem abaixo? Ó. Circule no texto os artigos indefinidos. Você vai circular no texto os artigos indefinidos. Então, vamos lá. Quais são os artigos indefinidos que tem aí? Antes de pretume, antes de brinquedo e antes de vez. Então, só apenas esses 3 artigos indefinidos que você consegue encontrar aí no texto. Entendido? Na segunda questão, você vai completar com os artigos definidos, que são fáceis, né? Que a gente viu que os artigos definidos, quem são? O, a, os e as, os definidos. E são esses que você vai ter que completar, certo? Com os definidos, não confunda. Não é o lado definido ou o lado indefinido, não. É apenas definidos, tá certo? O, a, os e as, certo? Vamos lá. Então vai ficar o seguinte: o quarto, que já tem um exemplo, livros. Lembrando, olha só, você precisa saber e lembrar também que se o artigo estiver no masculino, o substantivo vai estar no masculino. Se o artigo estiver no plural, o substantivo vai estar no plural. Certo? Se o artigo estiver no singular, o substantivo estará no singular, ou seja, o artigo
tem que combinar com o substantivo, certo? Não pode ser o artigo feminino, certo? E o substantivo masculino não. Não vai ter ligação, não vai ter sentido. Então, eles têm que combinar, tá bom? No caso aí de livros, eu não posso colocar o livros. Tenho que colocar os livros. Os está no masculino e plural. E livros, masculino e plural. Bonecas, as bonecas. Brinquedos, os brinquedos. Braços, os braços. Passo, o passo. Aí você vai lá pro outro lado. Frente, a frente. Cama, a cama. Janela, a janela. Medo, o medo. Claridade, a claridade. Certo? Terceira. Dê nome às figuras escrevendo o artigo no singular ou no plural. Então você vê aí. Se tiver mais de uma figura, claro, evidentemente que a figura vai estar em quê? No plural. Se tiver só uma figura, vai estar em quê? Singular. Olha só. Aí na primeira imagem nós vamos colocar o quê? As bandeiras. Na segunda imagem, o grilo. Na terceira, os patos. E na quarta, a casa. Tá? E aí a gente completou só com artigos definidos, certo? Agora a gente vai para os artigos indefinidos, né? Um cachorro, uns livros, uma cadeira, umas tesouras. Na quarta vocês irão desenhar esse lindo anel. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é este anel. Não sei desenhar um anel assim. Você vai desenhar um anel qualquer. Do jeito que você quiser, você desenha um anel. Certo? Do jeito que você imaginar. O grande ou pequeno, com pérola, sem pérola. Certo? Você desenha um anel. Olha que coisa linda. Ah, se eu fosse desenhar. Valha Jesus. Vocês acham isso parecido com um anel? Vamos ver se isso é parecido com um anel. Ai, tia Luciana, a senhora desenha muito ruim. Eu sei. Será? Tá bonito? Horrível. Horrível. Então você desenha aí um anel qualquer, que eu sei que você sabe desenhar melhor do que eu. Você desenha um anel. Aí lá abaixo, quando você desenhar o seu anel, você vai responder. O anel do quadro A ficou igual ao anel do quadro B? Quando você desenhou o seu anel lá no quadro B, ficou igual ao anel do quadro A? Nananina, não. Certo? Coloca não. Aí na letra B. Em A, você desenhou o anel. Isto é, o anel determinado. Então, o é artigo que? Definido. E no quadro B, você desenhou um anel qualquer. Então, um é artigo que? Indefinido. Entendido? Lá. Na quinta questão, nós temos outro texto que diz assim. Certa vez, um lobo sedento estava bebendo água em um riacho. O riacho de águas cristalinas corria serra abaixo calmamente. Logo em seguida, chegou um cordeirinho e parou bem lá embaixo para beber. Assim que o lobo viu o cordeirinho, arregalou os dentes e em tom áspero gritou: "Como você tem ousadia de sujar a água que eu bebo?" Faça a correspondência dos artigos. Não é fácil também essa daí, não é? Você tem um lobo, um riacho e um cordeirinho. Um é artigo que? Indefinido. Né? Então você liga a parte indefinido, que se refere ao quê? Aos substantivos de modo indeterminado, pois é a primeira vez que eles aparecem no texto, né? E o lobo, o riacho e o cordeirinho é artigo que? Definido, né? Você liga para artigo definido e lá abaixo você liga novamente lá abaixo, onde diz refere-se aos substantivos de modo determinado, pois eles já foram citados anteriormente no texto, certo? Muito bem. E agora nós vamos para a nossa página 129, na sexta questão, onde nós temos aí outro texto, né? Que diz o seguinte: gosto do sol porque ele tem calor, e do arco-íris porque ele tem fogo, da lua e das estrelas porque dão luz para a escuridão, da chuva que vem do céu porque lava o mundo e molha o chão.
Daí as plantas podem crescer e os animais podem comer. Os rios e o mar podem encher e as pessoas podem viver. Certo? Pronto. Então, você vai circular aí no texto os artigos. Todos os artigos que você encontrar aí, você vai circular. Dica: não tem nenhum artigo indefinido. Possui apenas artigos definidos. Ou seja, você só vai encontrar o ou a, ou os, ou as. São esses que você vai encontrar, tá bom? Muito bem, então aí você vai encontrar, sabe quantos artigos? 7. O que vem antes do mundo, o que vem antes do chão, as que vem antes das plantas, os antes dos animais, os antes dos rios, o antes do mar e as antes das pessoas. Muito bem. Agora copie o texto os artigos com seus respectivos substantivos. Na B você vai copiar o seguinte, ó. Você vai copiar o artigo e o substantivo, ó. O mundo, o chão, as plantas, os animais, os rios, o mar, as pessoas. Pronto, certo? Esse daí você vai encontrar, você vai escrever. Na C, você vai completar o final do texto, substituindo plantas, animais, rios, pessoas por planta, animal, rio, pessoa. Para isso, você vai acrescentar o artigo também, tá certo? Então, vai ficar, daí, a planta pode crescer e o animal pode comer. O rio e o mar podem encher e a pessoa pode viver, certo? Na D, os artigos permaneceram os mesmos ou sofreram mudança? Sofreram mudança, eles não estão mesmo. Tem um que é o O, outro que é o A. E por que que ele muda? Né? Por que, professora, que o artigo teve que mudar? Ele mudou para combinar com o substantivo. Por isso que o artigo deve mudar, para poder combinar com o substantivo. Entendido? 10 para você? Muito bem. Então, essa foi a nossa correção, né? Tem a página 129. Ótimo. Acertou, coloca o Czinho, coloca 10 para você, tá bom? E hoje a gente vai ver, na página 133, meus amores, substantivo, né? Substantivo, vocês sabem que é toda a palavra, né? Que nomeia os seres. Tudo que tem um nome é um substantivo. A gente vai ver hoje substantivo comum, próprio e coletivo, certo? Tudo que a gente conhece tem um nome. Você conhece alguma coisa que não tem nome? Acredito que não. Tudo tem um nome, é substantivo. Tudo que tem um nome é substantivo. Hoje nós vamos ver 3 tipos de substantivos, certo? Os substantivos, que são palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, né, objetos em geral. Isso é substantivo. Hoje nós vamos ver 3 tipos de substantivo. Já disse que o substantivo, né? Ele normalmente vem precedido do artigo. Antes do substantivo vem o artigo. E hoje a gente vai ver o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Dá nome a todos os seres da mesma espécie. Ó, comum, substantivo comum. Substantivo comum. Dá nome a todos os seres da mesma espécie. Ó, a todos os seres da mesma espécie. Pronto. Esse é o substantivo comum. Por exemplo, nome de um substantivo comum: caderno, né? Ou seja, caderno, todo tipo de caderno se chama caderno. É ou não é? É. Todo tipo de caderno, todo objeto, ele é chamado caderno, é caderno. Agora sim, existem os cadernos de capa dura, né? Existe caderno um pouco maior, caderno menor, mas todo caderno, ele é chamado de caderno.
certo? Todo caderno é chamado de caderno. Você que escolhe aí, não é, o jeito do seu caderno. Se é grande, se é pequeno, se é caderno de matéria, se é outro tipo de caderno. Mas você que escolhe qual caderno que você vai utilizar, tá certo? Pronto, tá aqui, ó, caderno. Substantivo comum, certo? Nós temos o substantivo próprio. O substantivo próprio, pessoal, é aquele que dá o nome a um só ser em particular, próprio, né? Ele dá um nome a um ser particular. Por exemplo, nomes de lugares, né? Países, ruas, avenidas, pessoas. É substantivo próprio. Por exemplo, aqui, ó. Essa cidade, Rio de Janeiro, né? É próprio. Por quê? Porque é um nome de um lugar, né? Particular. Poderia até existir outro Rio de Janeiro, mas continuaria sendo próprio, porque nenhum seria igual ao outro. Cascavel. Tem Cascavel Ceará, a gente mora, e o Cascavel Paraná. Ele é próprio. Por quê? Porque as particularidades que tem no Cascavel Ceará não tem no Cascavel Paraná. As particularidades lá do Cascavel Paraná não tem aqui no Ceará. Certo? Por isso que é um substantivo próprio. Luciana, a professora, eu conheço outra Luciana lá perto de casa. Tá certo, continua sendo próprio. Por quê? Porque eu sou diferente dessa Luciana que você conhece. Né? A altura, né? O que mais? Os gostos, né? Os adjetivos, né? Então são diferentes particularidades. Tá certo? E o substantivo coletivo, ele é uma palavra que mesmo estando no singular, certo? Ele vem sempre do singular, o coletivo, mas ele indica um conjunto ou coleção de pessoas, animais, plantas, certo? Ele indica um conjunto de animais, de coisas, de plantas, tá certo? Quando você diz assim, cardume. Cardume está no singular, é um coletivo. Indica o quê? Cardume é um conjunto de quê? São muitos o quê? Peixes, certo? Constelação, né? Constelação é o coletivo, está no singular. Indica o quê? O conjunto de quê? Estrelas, certo? Estrelas. Entendido? Então, em casa você vai fazer da página 133 até a página 140, que é sobre o substantivo próprio, comum e coletivo, certo? E na próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e qualquer coisa, dúvida que você tiver, ó, me dá um alô lá no privado que eu vou ajudar você, com certeza, tá bom? Então, tenha um dia abençoado e até a nossa próxima aula.